Será que dá pra usar essas canetinhas em áreas grandes e não deixar manchado? Essas são as canetinhas que eu costumo usar, a Compactor de ponta jumbo, que é essa ponta mais grossa, e a de ponta mais fininha, que é a tradicional. E quando eu comecei a usar elas, eu colori apenas fazendo esse vai e vem com a canetinha. E aqui eu tô fazendo uma demonstração com a jumbo e depois uma demonstração com a caneta de ponta tradicional. Então todos os meus desenhos eu sempre coloria eles dessa forma, porque pra mim era melhor e não manchava. Só que com o tempo eu fui percebendo que algumas áreas ficavam manchadas e testei ir colorindo assim de forma circular. Aqui eu também tô usando tanto a jumbo quanto a de ponta tradicional para ir demonstrando essas formas de colorir. Além dessa forma que a gente colore, o que influencia muito em deixar marcado ou não é a pressão que a gente coloca na caneta, o tom de caneta que a gente tá usando, a área que a gente está colorindo, se é uma área grande, uma área pequena. Então são muitos fatores que podem influenciar para deixar o nosso desenho manchado ou não. Inclusive nessa parte marrom, que é a parte mais extensa desse desenho, ficou marcado. E desse lado foi com a ponta mais fina e desse outro lado foi com a ponta jumbo. Mesmo depois que o desenho seco e pronto, dá para perceber ainda as marquinhas que ficou. Mas você percebe que não é algo que atrapalhe ou estrague o nosso desenho? E na verdade eu até achei que essas marquinhas ajudou a parecer que é uma textura ali. E nas áreas que eu fui colorindo, fazendo o vai e vem da canetinha, aqui nessa parte azul, é onde ficou um pouquinho mais marcado do que nas áreas que eu fiz as formas circulares. Depois eu ainda inventei de fazer uns pontilhismos ali na parte marrom para dar uma textura a mais. E esse desenho ele é bem maior do que um A5. E é isso, vai testando tanto a forma circular quanto a forma de vai e vem e vê qual que fica melhor para você e os seus desenhos.